Graça e paz. Nós iremos começar hoje a retomar nossa série no livro de 1 João e meditar um pouquinho, sobre o que é ter comunhão com Deus e o que é confiar em Deus. Se temos confiança em Deus, se nós temos de fato comunhão com Deus, nós precisamos evidenciar isso na nossa vida prática. Então quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, meditar um pouquinho nesse livro tão rico para a nossa fé, para a nossa vida cristã, tão rico também para esses dias que temos vivido. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 15. Hoje nós vamos meditar só no versículo de número 15. A ideia é como nós estamos em vídeo, a ideia é ser um pouco mais sucinto, então nós vamos caminhar bem devagarzinho nessa carta ao longo dos domingos, para que a gente possa aprender mais do Senhor. Vamos ler o texto juntos, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Um grupo de crianças da primeira série, crianças pequenas, foi a um grande hospital e depois de falar com os funcionários ali, médicos, enfermeiros, sobre os cuidados, a higiene no hospital, percorrer os corredores, e aí ao final desse tour, nesse passeio, a enfermeira perguntou se alguma das crianças ali tinha alguma pergunta, né? E aí uma criança levantou a mão e disse: olha, por que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? E aí a enfermeira sorriu e respondeu: olha, as pessoas que trabalham aqui nesse hospital, elas estão sempre lavando a mão por dois motivos. Primeiro, porque elas amam a saúde. E o segundo é porque elas odeiam os micróbios. Então, esses eram os dois motivos, e essa ilustração, essa introdução serve para nós entendermos que o cristão, ele tem que viver nessa perspectiva de amor e ódio, num certo sentido. Nós precisamos entender que nós devemos amar a Deus, mas nós devemos odiar sempre o pecado. Nós devemos sempre odiar o pecado. A comunhão do indivíduo com Deus, do cristão, é medida por sua separação do erro doutrinário e prático que é promovido pelos falsos mestres. Haviam falsos mestres ensinando aquela igreja que eles podiam, algumas teorias, e dentre essas teorias, uma que dizia que eles podiam ao mesmo tempo viver com Deus e viver no mundo. E aí João está dizendo: isso é impossível. Nós temos que amar a Deus e odiar o mundo. O cuidado que nós devemos ter, então, meus queridos irmãos do Tijucal, e você que me escuta, nós não podemos nos deixar enredar por essa mentalidade mundana, que impede a verdadeira comunhão com Deus. Essa mentalidade que os hereges, os falsos mestres estavam tentando colocar para aqueles irmãos, fazia com que eles não tivessem uma verdadeira comunhão com Deus. Na verdade, aquele que tem essa mentalidade só evidencia que não tem uma comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, nós precisamos evitar o mundo, ter uma mentalidade mundana. Nós vamos ver aqui uma consequência hoje, nos outros domingos veremos outras, de ter uma mentalidade mundana. A primeira consequência que nós veremos nesse domingo é que uma mentalidade mundana impede o verdadeiro amor a Deus. Se nós temos uma mentalidade mundana, nós não vamos amar a Deus. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com a heresia, porque a heresia faz com que a gente tenha uma mentalidade mundana. Como nós lemos no início, o texto diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. John Stott, um famoso pregador, diz que João se volta de uma descrição da igreja para uma descrição do mundo e instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Ele havia falado sobre o que é o verdadeiro cristão, o que é a igreja,
a igreja ela conhece a Deus, a igreja não vive na prática do pecado, e agora ele está falando sobre o mundo, quem é o mundo e como nós devemos lidar com o mundo. O pastor Hernandes Dias Lopes corrobora com aquilo que o John Stott disse e fala bem assim: se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, que ele fala nos versículos anteriores, agora ele diz que a outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia, o amor ao mundo. Deus odeia o amor ao mundo. E nós também devemos ter esse ódio pelo mundo. Warren Wiersbe ilustra essa verdade de forma bem simples. Ser cristão, fazer parte da Igreja de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é possível amar a Deus sobre todas as coisas se não odiarmos o pecado completamente. Nós precisamos odiar o pecado. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o mundo. Não há como ter esses dois amores. São amores rivais. São amores rivais. Salmos, o livro dos Salmos, no Salmo 197, versículo 10, o salmista diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então a Bíblia ela já havia ensinado isso. Não é um ensino novo isso que João está trazendo. Nós devemos detestar o mal, de modo que o mal se torne algo abominável para nós. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 9, diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o amor não pode ter hipocrisia, ou seja, não pode ter essa dualidade, né? Não há essa dualidade no amor. Então, nós devemos detestar o mal e apegar-nos ao bem. Nós precisamos odiar o mundo. Não ameis o mundo. João entende essa importância do cristão ser alguém separado do mundo. Então ele passa a exortar os irmãos daquelas igrejas a quem ele escreve. É um grupo de igrejas, não um grupo de cristãos, mas várias igrejas estão sendo pastoreadas. Interessante, né, que a gente está aqui trabalhando a ideia de pastoreio à distância por meio da pregação da palavra. E aí João também está pastoreando pelo meio de comunicação da época, as cartas. E aqui eu estou fazendo isso por meio de um vídeo, né? Essa expressão, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, está aqui no imperativo grego. O imperativo ele é o modo da vontade, sendo por conseguinte o modo que expressa um mandato, uma exortação, uma súplica. Ela indica a intenção de quem fala, sem esclarecer se aquilo que é expresso se tornará realidade ou não, se a pessoa vai obedecer ou não, se ela vai ouvir ou não, se ela vai ser atendida ou não, mas em função de uma vontade. Aquele que ordena, ele tem uma vontade e ele apela a outra vontade, a vontade dos ouvintes, e aí dirige-se sempre a uma segunda ou terceira pessoa, tanto no singular como no plural. Então esse é o imperativo grego. E aí o imperativo, eu quero tentar ser, já que nós estamos meditando num versículo apenas, eu quero tentar ser um pouco mais profundo com os irmãos para nos nutrirmos mais. O imperativo ele pode expressar 5 ideias no Novo Testamento. A primeira é de ordem ou mandato. Então uma palavra no imperativo ela pode ter 5 ideias. A primeira é de ordem ou mandato. Esse é o uso mais característico no Novo Testamento. Ele expressa uma ordem, um mandato. E aí, nesse uso, a vontade apela diretamente e positivamente, isso é, afirmativamente, a outra vontade, a vontade de quem ouve. Mateus 5,44 é um exemplo disso. Amai os vossos inimigos, ame os seus inimigos. É uma ordem. Ame os inimigos. Jesus está dando essa ordem, né? Mas o imperativo ele também tem uma outra ideia de proibição. Utilizado com um advérbio de negação me no grego, que é o uso que João está fazendo aqui, me agapai, né? Então, não ameis, então a ideia aqui é de não ameis, então é uma proibição, ele expressa uma ordem negativa, uma proibição. Esse texto de 1 João 2,15 é um caso desse uso, não ameis o mundo. Então é uma proibição, ele está proibindo, ele não está só ordenando, ele está baixando um decreto, ele está falando, não pode, isso é uma proibição, é algo muito sério.
Mas tem outros usos, tem o uso de pedido e súplica. Nem sempre o imperativo transmite essa ideia de ordem ou proibição. Ele também pode expressar um pedido ou uma súplica. Lá em Lucas 17,5, tem esse exemplo: aumenta-nos a fé. Eles estão fazendo um pedido para Deus. Outra versão diz: concede-nos fé. Então a ideia de um pedido, ele está no imperativo grego. Mas também tem uma ideia de exortação. João ele faz esse uso ainda na carta aqui de 1 João, lá em 1 João 3,7, quando ele diz: filhinhos, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Então ele está fazendo uma exortação, ele está falando: olha, não permita que isso aconteça. Ele não está dando uma ordem, ele não está proibindo, mas ele está dando um conselho. Essa é a ideia aqui. E por último, a ideia de permissão. Paulo faz esse uso em 1 Coríntios 7,15, quando ele diz: mas se o incrédulo quiser se separar, que se separe. Outro uso é lá em Mateus capítulo 26, versículo 45, quando ele diz: dormi agora e descansai. Então, meus irmãos, tudo tem um objetivo. Para que, pastor, ficar falando dessa ideia de grego aí no sermão, né? Meus irmãos, isso aqui não é de modo nenhum para se mostrar, se aparecer, mas tudo tem um objetivo. Assim como toda pregação possui um objetivo, o meu objetivo é ensiná-los a maturidade cristã. É nesse período de pandemia onde nós não temos um pastor que pode estar tão presente, que tem que estar com a sua família, cuidando da sua família, nós precisamos aprender a usar a nossa Bíblia da maneira correta. Então, como é que nós alcançamos maturidade? Pela prática das Escrituras. Mas isso só pode vir de uma interpretação boa das Escrituras, não a boa prática da Bíblia, se nós não temos uma boa interpretação. Então, eu quero ensinar para vocês, através desse sermão, também como usar a própria Bíblia. Nem sempre uma palavra ela significa a mesma coisa. Existem vários usos de uma mesma palavra nas Escrituras. E aí é por isso que precisamos olhar o contexto. E aí aqui João ele está lidando com algumas congregações, são várias igrejas, como disse no primeiro sermão dessa série, que estão sofrendo os ataques de heresias gnósticas, que ensinavam os crentes que eles podem viver no pecado deleitando-se na escuridão e ao mesmo tempo afirmar que tem uma vida com Deus. Mas o João diz não pode, não. É uma proibição, é categórico. O João está sendo muito categórico. Ele não está só dando uma ordem, mas ele está proibindo, como um pai que proíbe. Ele fala: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Não façam isso. Eu os proíbo. Alguém que tem muita autoridade faz esse tipo de afirmação. Só alguém que possui muita autoridade faz esse tipo de afirmação. João ele é tido como alguém que tem muita autoridade. É por isso que ele é conhecido dessas igrejas. Ele é alguém que conhece esse povo. Então ele usa muita autoridade. Os crentes não podem amar o mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. São amores opostos que rivalizam entre si. Como já havia dito o próprio Senhor Jesus, ou se dedicará a um ou se dedicará ao outro. Ou nós se dedicamos ao mundo ou nós se dedicamos a Cristo. Não tem como nós nos dedicarmos a várias coisas ao mesmo tempo. Mas o que é o mundo para nós não amarmos o mundo? O que é esse mundo que o apóstolo João ele está aqui nos proibindo de amar? O Augustus Nicodemos, também um pastor muito conhecido, ele diz: nós não devemos entender o mundo aqui como sendo o local da habitação da humanidade. O apóstolo usa aqui o termo para se referir à humanidade decaída, corrompida, perdida, e que se rebela e se opõe a Deus, e assim como seus valores e conceitos. Então, mundo aqui não é a criação. A ideia aqui não é do mundo criado. A ideia aqui de mundo, então, seria os ditames desse mundo, os conceitos desse mundo, as práticas desse mundo. Aqui se refere ao próprio pecado, a natureza caída, a mentalidade pecaminosa. O conceito de mundo é utilizado de maneira muito distinta nas Escrituras. E pelo próprio apóstolo João, ele mesmo utiliza esse conceito de maneiras
diferentes. Como disse, uma palavra nem sempre significa a mesma coisa nas Escrituras, por isso nós precisamos olhar o contexto. Aqui o mundo ele é retratado como dessa forma que o pastor Augusto Nicodemos trabalha: a humanidade decaída, corrompida e perdida, que se rebela e se opõe a Deus, assim como seus valores e conceitos. Aqui tem a ver com o pecado, tem a ver com os conceitos desse mundo, os valores desse mundo, a mentalidade desse mundo. Então nós não podemos amar o pecado, nós não podemos amar a mentalidade mundana, nós não podemos amar essas coisas daqui. Alguns conceitos que se transvestem e são extremamente mundanos, por exemplo, a mentalidade feminista, que é oposta a Deus, se opõe a Deus. Machismo também da mesma forma. O liberalismo, o relativismo, que diz que a verdade é relativa. O pluralismo, que diz que existem várias verdades, mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, ou seja, a única verdade. Então, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Várias? Não, uma só verdade, Cristo. Então, o apóstolo João, fazendo uma proibição a qualquer envolvimento com os esquemas deste mundo, ele está fazendo essa proibição a qualquer envolvimento com os esquemas deste mundo, com a mentalidade caída, com os conceitos mundanos, com as práticas do mundo, mas não com as pessoas do mundo. Ele não diz: não se envolvam com as pessoas do mundo, não vivam no mundo. Nós estamos no mundo, nós moramos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui e precisamos viver aqui. Nós precisamos amar o próximo, amar o próprio Deus. Ele ama o mundo. Quem é que ele ama? As pessoas. Ele não ama a mentalidade mundana. Deus não ama os valores desse mundo, mas Deus ama o pecador. Então, olha que coisa interessante. Nós também devemos seguir o exemplo de Deus. Ele não exclui aqui o amor aos perdidos, o amor à família, à natureza. É importante ressaltar isso, porque alguns cristãos acham que estão isolados do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Isso significa que devemos influenciar e não se contaminar. Há uma recompensa para aqueles que não se contaminam. Nós precisamos ter uma mentalidade santa. E qual é, então, a consequência de alguém que ama o mundo? O amor do Pai não está nele. A consequência de alguém que tem uma mentalidade mundana é que o amor do Pai não está naquele que tem essa mentalidade. Porque uma mentalidade mundana impede o verdadeiro amor a Deus. O Augusto Nicodemos diz que essa frase deve ser entendida por o amor que os filhos de Deus têm para com Ele, como seu Pai, Criador e Salvador. Aquele que ama o mundo não pode ser considerado um cristão. É exatamente isso. Ou nós amamos a Deus e então fazemos parte da sua natureza, desfrutamos da sua natureza, ou nós amamos o mundo e desfrutamos da natureza mundana. Ou nós temos uma natureza divina ao desfrutar do amor de Deus, do amor a Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, ou nós amamos o mundo e desfrutamos de uma natureza desse mundo, de uma mentalidade desse mundo, de práticas desse mundo. Nós não podemos amar Deus e o mundo ao mesmo tempo. Isso é muito sério. Eu quero ilustrar isso com alguns exemplos. Nós temos muitos exemplos de pessoas na Bíblia que amaram mais o mundo do que ao próprio Deus. Em João 3,19, Deus ele fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então os homens amaram as trevas porque Jesus estava no meio deles e eles odiaram a Jesus Cristo e amaram as trevas. Amar o mundo é rejeitar a Cristo, é rejeitar a sua palavra, é rejeitar a Bíblia, é rejeitar aquilo que Ele ordena. Amar ao mundo é mais do que se envolver com orgias e bebedeiras. Amar ao mundo é se entregar aos prazeres carnais. Amar ao mundo é não viver de acordo com os propósitos do Criador.
Deus nos fez para glorificar a Ele. E nós amamos o mundo todas as vezes que nós não o glorificamos. E aí nós temos que lembrar do texto de Tiago: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Ou nós somos amigos de Deus ou somos inimigos de Deus. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. João 12:43 diz: o amor da glória dos homens. Então, ou nós amamos a Deus ou nós amamos o elogio dos homens. Ou nós agradamos a Deus ou nós agradamos aos homens. Nós não podemos agradar os dois. Quem você tem buscado? Qual é a opinião mais importante para você? A opinião dos outros acerca de você ou a opinião do próprio Deus? O que é mais importante? Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não, muito provavelmente você tem dificuldade com esse pecado. O pecado de querer agradar aos outros. E entendam que existe um lado em que agradar aos outros é bom, mas se torna ruim quando nós decidimos pecar contra Deus para fazer isso. Outro amor que é mencionado nas Escrituras é o amor pelo presente século. Lá em 2 Timóteo 4:10 fala que Demas amou esse século. E ele abandonou a sua missão como parceiro do apóstolo Paulo para viver segundo os desejos do seu próprio coração. Ele ouviu o que esse mundo afirma e diz, né? Ande segundo o seu coração, faça o que o seu coração manda. E ele amou o presente século, ele amou, cuidado, o seu coração é enganoso, o seu coração não é confiável, nunca será. Deus lá em Gênesis 6:5 diz bem assim: viu Deus que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então, cuidado, ou o nosso coração não é confiável, o nosso coração é mau, ele nos engana. O Salmo de número 14 diz: não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. O homem pecou e o salário do pecado é a morte. Nós estamos mortos espiritualmente sem Cristo. Nós não podemos confiar no nosso coração, nós devemos confiar tão somente na palavra do Senhor. Mateus 10, do 37 ao 39, fala sobre o amor à família e à própria vida. Aquele que amar mais a sua família do que a mim, e a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, olha o que Jesus está falando, olha como Jesus é categórico e muito sério. Nós, às vezes, falamos sobre o Cristo do amor, mas o Cristo do amor também é o Cristo que rejeita. Jesus rejeita pessoas. E ele rejeita aquele que não decide amá-lo verdadeiramente, completamente e sem nenhuma restrição. Aquele que não abandona a sua própria vida, que não abandona suas aspirações, que não abandona os seus desejos por Cristo, não é digno de Cristo. Entendam aqui que Jesus não está chamando ao ódio pela família, muito pelo contrário. Mas ele está dizendo que se a gente precisar escolher entre Cristo e a família, nós devemos escolher a Cristo. Se nós precisarmos escolher entre Cristo e os nossos filhos, devemos escolher a Cristo. Se nós precisamos escolher entre Cristo e a nossa vida, precisamos escolher a Cristo. E por último, ele diz sobre o amor próprio em detrimento ao amor ao próximo. Algo que evidencia que amamos a Deus é o nosso amor pelo nosso próximo. Se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, como podemos amar a Deus que nós não vemos? E aí ali, Mateus capítulo 15, 31 ao 46, ele está falando de algo, vocês viram os meus pequenininhos e vocês não cuidaram deles. Então, ele está falando, vocês preferiram ficar no luxo, na bonança, nas coisas boas e decidiram não amar o próximo. Nesses dias nós temos a oportunidade muito grande de amar outras pessoas. Nós vamos decidir o quê? Olhar para o nosso próprio umbigo? Ou nós vamos amar outras pessoas? Cuidado, uma mentalidade mundana, ela centraliza o homem nele mesmo. Uma mentalidade mundana olha para si mesmo e não para o outro. Nesses dias de pandemia, nós já temos uma tendência natural do nosso próprio coração a queremos somente nós. Mas nesses dias há uma facilidade
para isso, uma facilidade para olhar para si mesmo, para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades, para as nossas próprias necessidades. Há uma facilidade nesses dias para nós manifestarmos já hábitos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, intenções pecaminosas, motivações pecaminosas que já estavam lá, que nós tínhamos medo de manifestar, mas agora nós temos uma desculpa, a pandemia. Nós temos uma grande desculpa para fazer as coisas que nós queremos fazer, a pandemia. Cuidado, cuidado. Uma mentalidade mundana é oposta a Deus. Ou nós somos do lado de Deus ou nós estamos contra Deus. Existem dois reinos apenas na Bíblia, o reino das trevas e o reino de Cristo. Ou nós estamos no reino de Cristo ou estamos no reino das trevas. Não existe a possibilidade de estar nos dois lados, não tem como. Você tem amado o mundo de alguma forma? Se sim, saiba que isso que você ama não se compara a quem Deus é. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, Ele é bom e Ele é amoroso. Aquilo que você tem centralizado como ídolo da sua vida não se compara a quem Deus é. O caráter dele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O mundo não se compara a Deus. Aquilo que amamos é o que domina o nosso coração. É o nosso Deus pessoal. De modo que ou adoramos a Deus ou adoramos as coisas, pessoas, prazeres, sucesso, dinheiro, fama, um relacionamento, a saúde. E aquilo que nós amamos, nós trabalhamos para conquistar. Nós nos empenhamos para conquistar aquilo que amamos. E aquilo que nós amamos, nós adoramos. Se nós amamos a Deus, nós nos empenharemos para viver para Ele, para servi-lo, para adorá-lo, para centralizá-lo em nosso coração. Como disse o Calvino, nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, uma fábrica muito poderosa, muito ativa e que não para, de modo que podemos criar vários ídolos e fazer de qualquer coisa um ídolo. Nós podemos fazer de qualquer coisa um ídolo. Na semana que vem nós vamos ver isso. A concupiscência é uma palavra que significa desejo. Qualquer desejo nosso pode se tornar um ídolo. Por exemplo, o desejo de ser alguém importante para uma outra pessoa. Isso pode ser um ídolo. Isso pode. O desejo de ser amada, de ser amado, de ser reconhecido. Isso também pode ser um ídolo. E sendo um ídolo, isso é pecaminoso. Isso ofende a Deus. Isso mostra a quem nós estamos devotando no nosso coração. O Salmo de número 115 diz que tornem-se semelhante a eles aqueles que o adoram. Se nós adoramos ídolos, nós nos tornaremos iguais a esses ídolos. Se nós adoramos a Deus, nós nos tornaremos parecidos com Deus, com Cristo. O segredo para nos tornarmos parecidos com Jesus é amá-lo e amá-lo, adorá-lo. Qual é o segredo para nós sermos parecidos com Jesus? Adorar a Ele. A adoração faz parte do centro da nossa vida. Nós vivemos para adorar. Mas quem é que nós temos adorado? O mundo ou a Cristo? Quem você prefere governando o seu coração? Um Deus santo, justo e bom, que te amou a ponto de entregar o seu único filho para morrer por você? Ou essa coisa frágil, transitória, que você tem centralizado em seu coração? Esse ídolo, que você sabe qual é. Coloque seu ídolo abaixo, derrube ele. A maneira de fazermos isso é nos arrependendo. Deus nos chama a um arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer hoje destronar o ídolo do seu coração? Se arrependa. Creia no Senhor Jesus. Viva para adorá-lo. Ame-o. E então, experimente uma transformação maravilhosa em seu coração. O arrependimento é o caminho da mudança. O arrependimento é o caminho da transformação. O arrependimento é o caminho por onde nós conhecemos e entendemos quem é o verdadeiro Rei da nossa vida. Busque ao Senhor nesses dias. Centralize o Senhor no seu coração. Leia a Bíblia. Ore a Deus. Fale com Ele. Fale com Ele agora nesse momento. Peça a Ele
para que Ele seja de fato o rei da sua vida, para que esses ídolos que você tem adorado sejam quebrados nesse tempo. Meu desejo como pastor é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus cuide de você nesses dias. Mas mais do que isso, é que Jesus seja o Senhor da sua vida, da sua mente, do seu coração e da sua história. Que Deus te abençoe.